Olá, boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma reunião nossa de terça-feira do CPET. Nessa primeira parte, nós vamos discutir dois artigos conceituais, mas muito interessantes. O primeiro deles, a Gabriela vai apresentar um editorial que o Videx é editor da Neurocritical Care já desde o surgimento da Neurocritical Care, uns 15 anos atrás. A Neurocritical Care é a revista do neurointensivista, é a revista da medicina intensiva neurológica mais importante que tem no mundo. Ela representa uma sociedade de neurointensivistas. E o Videx tem uma história importante na medicina intensiva neurológica, porque ele fez praticamente com o Roper os dois primeiros livros de medicina intensiva neurológica na década de 80, depois na década de 90. E ele tem sido editor da Neurocritical Care desde que ela surgiu. E ele tem feito várias pequenas publicações históricas, e a Gabriela vai revisar uma dessas revisões históricas, contando um pouquinho a história de como se definiu, como se define hoje o que é uma pressão intracraniana aumentada. Isso também dá uma ideia para nós e para vocês que estão em formação de como esses conceitos, principalmente quando geram números, como eles são formados, como eles são criados. Então, vamos ver o que a Gabriela tem para nos contar. Depois eu quero ver um pouquinho a opinião de vocês. E a Carol, de uma forma especial, vai comentar daí esse artigo depois. Então, Gabriela, para começar, estamos com você. Boa noite a todos, meu nome é Gabriela, eu sou especializanda do terceiro ano de terapia intensiva do CPET, e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre valores de pressão intracraniana, 10, 15, 20 ou 40. O que significa uma pressão intracraniana aumentada e quem disse isso? O autor principal, então, o doutor já falou um pouquinho sobre. Ele é um neurologista, atualmente ele trabalha na Mayo Clinic, e ele tem uma história longa aí, tanto na Critical Care, na Neurocritical Care, como pesquisas em áreas de neurologia da parte intensiva e emergências neurológicas. Eu coloquei aqui um pouquinho da história dele. Se após a apresentação alguém tiver alguma curiosidade, pode dar uma olhadinha. Mas ele é um autor muito importante nesse cenário de neurologia em terapia intensiva. Então, eles começam um artigo dando uma revisada sobre o que significa um aumento de pressão intracraniana, e eles contam que essa definição e essa condição é estudada desde 1900. Depois que a gente tem uma injúria primária, um TCE, um sangramento, o que acontece com o nosso cérebro depois de um insulto primário? Eles colocam também sobre esse aumento de pressão intracraniana de uma maneira difusa, comentam sobre as possíveis herniações. Eu coloquei duas figurinhas aqui que eu tirei do CITIM para a gente dar uma revisada. Então, qual é a parte que pode herniar, quais são as possíveis hérnias, e eles também citam já de cara dois autores importantes na história aí do estudo da hipertensão intracraniana, que é o Lang-Fitch e o Sullivan. Eles, então, iniciaram as pesquisas nesse âmbito, e a partir dos estudos deles é que a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre aquela doutrina de Monroe-Kelly, que a gente aprende sobre o aumento de volume, autorregulação cerebral, sobre o aumento de pressão com relação ao volume, que o encéfalo vai se adequando entre as pressões de líquor, sangue e o edema cerebral, até que chega um momento que pequenos volumes causam grandes
variações de pressão. Né? Isso foi visto, então, nesses dois estudos, tanto do Sullivan quanto do Lang-Fitch, e essa curva que a gente estuda, então, desse aumento de pressão com pequenos aumentos de volume, leva o nome desse autor, que é a curva de Lang-Fitch, que é o que a gente aprende. Aqui é a figura original do artigo, então, que eles refletem a mesma coisa, só de uma maneira um pouco mais complicada, mas ele mostra também ali que aumentos da pressão correlacionados com volume. Inicialmente, a gente vai tendo uma autorregulação, e após essa autorregulação não conseguir mais equilibrar as pressões, então pequenos volumes causam aumentos importantes de pressão. Eles colocam, então, essas duas questões para a gente, né? Uma vez visto isso nos estudos, como que a gente vai aplicar na prática do nosso manejo em pacientes neurocríticos? E a gente sabe que valores sustentados acima de 15 milímetros de mercúrio são anormais, mas de onde que veio esse 15? Né? Como que isso surgiu? Então, eu vou mostrar para vocês, eu organizei aqui numa linha do tempo, mas, na verdade, na revisão que ele não coloca exatamente por ano, mas é só para a gente organizar aqui na cabeça. Então, começou em 1965, com essa curva que eu disse para vocês, do Lang-Fitch, e aí, após, então, teve o Lundenberg, vários especialistas estudando isso ao longo ele cita, então, esses artigos de 1965 até 1977. E aí, ao longo da apresentação, eu vou mostrando para vocês o que cada um encontrou nesses artigos e qual foi a conclusão maior. Então, a gente começando ali em 1965, né, percorrendo essa linha do tempo, a gente começa, então, com Lundenberg. Foi um estudo, então, que eles conseguiram mensurar a quantidade do líquido ventricular em pacientes com trauma craniano encefálico. Então, eles foram medindo através de PIC mesmo. Nesse estudo, eles conseguiram correlacionar com desfecho à mortalidade valores de PIC. Então, quando o paciente tinha uma PIC em torno de 10, o desfecho era assim, razoável, se ele não tivesse outras lesões no internamento, então foi considerado como normal. De 15 a 25, eles consideraram moderadamente elevada, e uma PIC maior do que 40, severamente elevada. Mas, assim, sem grandes desdobramentos e sem grandes conclusões, esse foi um dos primeiros. E aí, a gente pula alguns artigos que ele cita e vai para 1977, que ele já inclui na sequência, e ele cita o trabalho do Miller, que é o trabalho que ele mais dá importância nessa revisão que a gente está estudando, e é desse trabalho que a gente tira, principalmente, não o que é a hipertensão intracraniana de fato, mas ele consegue afirmar para a gente, através das tabelas que a gente já vai discutir, que 10 milímetros de mercúrio é sim um valor seguro, e a partir disso a gente tem que ficar alerta. Mas ele não diz um valor de corte a partir de 10, o quanto a gente tem que prestar atenção, e sim o 10 em si como um valor normal. Então, aqui, no nosso artigo, ele coloca, então, principalmente essa tabela, que é a tabela número 3 do artigo dele, e esse artigo foi feito assim, foram 160 pacientes que evoluíram com TCE grave, e ele dividiu, basicamente, em pacientes que tinham desvio de linha média com mais de 5 milímetros, foram para craniotomia, pacientes que não tinham desvio de linha média, mas tinham um aumento de pique, eles fizeram, então, uma toma, uma angiografia para excluir lesões bilaterais, e pacientes que, então, deram entrada, não tinham aumento de pique e nem desvio de linha média, foram para a UTI para serem investigados ao longo do internamento. Eles perceberam que a grande maioria dos casos com TCE, eles conseguiram relacionar a pique elevada com o coma, mas não exatamente um limiar de valor. E aí, eles descrevem bastante sobre essa tabela. O que ele fez, que foi muito interessante, ele comparou dois tipos de injúrias primárias. Então, um que é o efeito massa, são os hematomas, e outro que são as lesões difusas. E aí, a gente consegue tirar algumas conclusões desses números que eles encontraram no estudo. Essa tabela foi dividida, então, na primeira coluna, o nível de hipertensão intracraniana, então, se vocês verem ali, 0 a 10, 11 a 20, 21 a 40, 41 e 60 a mais, é o nível da hipertensão intracraniana na admissão.
E depois, ali, aquele GR, SD e o DED foram os desfechos. Então, o GR significa good recovery, o paciente teve um bom desfecho. O SD, ou o SD, então, é uma desautonomia importante, e o DED, que os pacientes tiveram, então, óbito como desfecho. Duas principais coisas que eles mostram para a gente, então, é que normalmente os pacientes que tiveram efeito massa com hematoma, eles foram relacionados com maior aumento de pique e eles tiveram maior mortalidade. Então, se a gente vê ali onde eu coloquei em vermelho, 50 pacientes dos 62 que ele estudou foram pacientes que apresentaram hipertensão intracraniana na admissão e também 25 desses 62 foram a óbito. Quando a gente compara com os pacientes que tiveram uma lesão difusa, se a gente somar ali na coluna de baixo, vão ser 72 pacientes dos 98, o que também é um número alto, são 70% dos pacientes apresentando hipertensão intracraniana logo na admissão, mas com uma mortalidade menor, 23% de mortalidade. O que ele coloca para a gente? Que as pressões intracranianas de 0 a 10, em inglês, o termo que ele usa mesmo, e na tradução é inequivocadamente podem ser considerados normais. Então, acho que esse estudo, em 1977, foi o primeiro que nos disse assim, um número para a gente ter de limiar, que é para atenção de pique nesses pacientes neurocríticos. Em 1974, a gente teve outro estudo, que foi o do Marshall, que ele colocou, então, pique em cérebros de coelho para ir avaliando o efeito da hipertensão intracraniana severa. Esse estudo foi interessante, porque o que ele nos diz? Quando a gente pensa, então, né, na fisiologia, na autorregulação, que envolve o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão de perfusão cerebral, a resistência dos vasos, a PAM, a gente consegue entender o que ele nos diz. Então, ele coloca que quando a pressão de perfusão cerebral é reduzida devido ao aumento da PIC, o fluxo sanguíneo cerebral também é reduzido, o que faz sentido, né? Se a pressão intracraniana é muito alta, o fluxo sanguíneo não consegue chegar. Então, também é reduzido. E quando a pressão de perfusão cerebral, por exemplo, a gente sai de uma mesma pressão de perfusão cerebral, só que uma é causada pelo aumento da PIC e outra causada pela queda da pressão arterial sistêmica, o fluxo sanguíneo é mais reduzido quando a pressão cai. O que isso é importante a gente entender? Que, às vezes, a hipotensão é mais prejudicial para um paciente que tem essa hipertensão intracraniana do que a gente pensar em controlar muito a PIC. Obviamente, a gente tem que ter muita atenção nisso, mas o que ele diz é que para a mesma pressão de perfusão, quando a pressão arterial sistêmica cai muito, o fluxo sanguíneo cai, em comparação à mesma pressão de perfusão cerebral de pacientes que têm a PIC elevada, tá? E aqui, né, por que a gente pensa nisso que é pior? Aí, mais para frente, eles vão discutir também que, por conta da diminuição do fluxo sanguíneo, a gente pode aumentar áreas de isquemia. E aí, vira um ciclo que não acaba, porque a gente diminui a pressão, aumenta a área de isquemia, a isquemia causa edema, que diminui ainda mais o fluxo. Então, vira um ciclo muito patológico, tanto de isquemia, de edema e de redução de fluxo. Aí, em 1976, a gente tem esse outro autor que teve uma conclusão, o estudo dele, eu consegui só a primeira página, o restante era pago. Ele fala um pouco sobre a fisiologia celular, a acidose que causa todo o edema, toda a disfunção celular que ocorre quando a pressão intracraniana é aumentada, e a conclusão dele também vai de encontro ao que estava sendo visto até então, que são valores bem extrapolados, né? Quando a PIC é maior do que 45 milímetros de mercúrio, sem dúvida o fluxo sanguíneo cerebral é reduzido, e mesmo que a gente tenha uma PA dentro normal com uma PIC muito alta, esse fluxo sanguíneo também é reduzido por não vencer essa pressão tão aumentada. Ele colocou também, nos achados desse estudo, que pacientes que apresentaram
um hematoma intracraniano, ele não consegue achar, como eu disse antes, um valor de pique definido para a gente pensar assim, olha, a partir de 15 ou 20 de pressão intracraniana, a gente pode ter certeza que o fluxo sanguíneo cerebral é reduzido, né? Porque ele encontrou valores muito altos, né? Muito exagerados, que isso a gente já imagina que tem uma redução, mas essa área entre os extremos, que é o que ele diz que ele não consegue colocar um valor específico para a gente ter na cabeça. E aí, então, ele termina o artigo, é um artigo curto, dizendo que ainda a gente segue a procura desse número, o que ele cita, então, a Brain Trauma Foundation, de 2016, e ele diz para a gente assim, que eles colocam um limiar de 22 milímetros de mercúrio para a gente começar a se preocupar e fazer terapêuticas, tanto de primeira, de segunda ou de terceira linha, a depender da resposta do paciente, para tentar reduzir esses aumentos da pressão intracraniana. Coloca também que é importante a gente revisar literaturas para também tentar entender o desfecho entre a pressão intracraniana e o que acontece com o paciente que dá entrada com uma pressão muito alta e depois a gente consegue controlar. Fala sobre a importância do fluxo sanguíneo cerebral e a pressão de perfusão cerebral, o quanto eles são importantes, mas é aquilo que eu expliquei para vocês lá no outro estudo. Os desvios e a pressão intracerebral alta pode causar isquemia. Essa isquemia, causando edema, pode causar um aumento da pique e a gente fica nesse ciclo onde o edema não permite que chegue fluxo sanguíneo, que gera mais isquemia, que gera mais hipertensão intracraniana. E aí ele termina, então, dizendo para a gente assim, qual é, então, o número limite que define um aumento de pique? Isso a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que valores seguros desses estudos revisados até então, valores seguros 10 é um valor seguro para a gente saber que está dentro da normalidade, e quando a gente deve iniciar a terapêutica também depende de cada caso. Depende se o paciente tem uma massa, depende se ele tem um edema cerebral difuso, tudo isso vai mexer muito com a fisiologia e com a autorregulação cerebral, e é por isso que a gente tem que analisar cada caso. E aí ele termina com essa frase dizendo que a gente tem que prestar atenção e não se prender tanto a um número, a um limiar específico, porque um paciente que mantém uma pique aumentada de uma forma refratária ao tratamento é muito mais importante do que a gente focar exatamente em valores absolutos. Aquele paciente que a gente tenta terapias de primeira linha, de segunda linha, terceira linha, e ele mantém uma pique de 22, 25, 30, é muito pior do que, por exemplo, aquele paciente que faz picos de hipertensão e a gente consegue controlar. Basicamente é isso que ele fala para a gente, é uma revisão rápida, ele passa por esses 4 artigos principais, e eu acho que é isso. Obrigada. Muito bom, Gabriela. Acho que você passou exatamente a mensagem principal do editorial, e buscando informações adicionais com figurinhas, ficou bem legal. Eu queria começar a discussão desse trabalho, talvez só lembrando de que acho que esse é um conceito que acaba tendo impacto em todas as variáveis contínuas com as quais a gente lida dentro da unidade de terapia intensiva, né? À medida que uma variável contínua ela vai aumentando, a partir de que momento, a partir de que nível de corte a gente deve fazer uma intervenção? Então, acho que claramente níveis muito extremos, níveis muito altos, por exemplo, níveis muito altos de glicemia, níveis muito altos de pressão arterial, níveis muito altos de dose de noradrenalina para poder iniciar a vasopressina, pH muito baixo para eventualmente fazer bicarbonato, eu não faço nunca, mas cheio de sugestões de alguns valores a partir dos quais a gente deve fazer uma intervenção. Acho que isso está claro que
Valores muito baixos, muito próximos do normal, muito provavelmente eles podem ser rotineiramente tolerados, valores muito altos precisam ser rotineiramente tratados e alguma intervenção firme precisam ser feitas, e valores intermediários é preciso personalizar, individualizar o tratamento e ver outras situações, se aquilo precisa de uma intervenção direta ou se aquilo eventualmente pode ser tolerado, porque as intervenções que a gente faria eventualmente carregam consigo mais efeitos colaterais. Acho que essa história da pressão intracraniana aumentada tem muito disso. Preciso contextualizar muito daquilo que está acontecendo com o doente. Né? Essa história do 22, depois quero ouvir o que a Carol tem para nos contar, mas ela me pareceu muito mais uma decisão salomônica da Brain Trauma Foundation do que, obviamente, baseado em evidência. Mas que não fique também como um númerozinho fixo para que vocês tenham isso de só tomar a conduta a partir de um determinado valor. Acho que esse editorial tem esse talento de poder mostrar que esses números eles não têm base científica assim tão firmes para que eles sejam utilizados de uma forma tão dicotômica, de uma forma tão doutrinária na beira do leito. Antes de você falar, Carol, queria ouvir um pouquinho algum 2R1s. Amanda, tudo bom, Amanda? Eu não te chamei nenhuma vez. Oi, chefe. Tudo certo. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo bem. O que você achou da apresentação? O que você tem alguma pergunta para Gabriela, para Carol? Eu achei ótima a apresentação. É um artigo com um tema até um pouco assim complexo, né? Pressão intracraniana, questão neurológica em geral na UTI. A gente, em geral, costuma ter bastante dificuldade, assim, mas a Gabi trouxe de uma forma bem clara. Eu achei um ótimo artigo, né? Sempre naquela questão, nunca a gente tem um ponto fixo para a gente determinar algo na medicina, né? Sempre varia de acordo com o paciente, com a fisiologia. A gente tem que adaptar o paciente à terapêutica que a gente vai conseguir indicar ali para ele. Foi um artigo muito bom, conseguiu aí rever bastante os conceitos, eu achei muito bom. Legal, obrigado, Amanda. Henrique, tudo bem? Parabéns pelo aniversário hoje. Boa noite, doutor, tudo bom? Tudo bem. Obrigado. Você tem algum comentário para fazer sobre o trabalho? Acho que um comentário mais sobre o comentário final da Gabi, sobre essa questão da gente realmente individualizar para o paciente, não levar a ferro e fogo essa questão de valores e tatear de paciente a paciente a clínica dele, a necessidade dele no momento, e não ficar um negócio engessado que a gente fique focado ali com um cabresto para fazer as condutas, né? Acho que sempre ter o bom senso de avaliar o paciente, estar ali do lado e ver o que vai ser melhor para ele nesse momento. Muito bem, obrigado, Henrique. Alguém quer fazer algum comentário? Então, Carol, qual que é a ideia da medicina intensiva neurológica a respeito do valor da PIC hoje? Tudo bem? Boa noite. Oi, doutor. Boa noite, tudo bom? Bom, acho que a apresentação da Gabi foi muito boa, excelente mesmo. É difícil quando a gente pega um editorial, porque você tem que procurar outras referências dentro dele para poder montar uma aula. Acho que a aula ela foi muito estruturada e realmente ela trouxe os pontos bem importantes sobre esse valor enigmático aí da pressão intracraniana. Bom, a Gabi já respondeu essa pergunta, na verdade, né? Então, a pressão intracraniana, a gente não tem que levar esse valor de 20 ou 22. Óbvio que se você tem um paciente neurocrítico, está internado na tua UTI, ele tem uma monitorização invasiva de pressão intracraniana e ele estava com uma PIC de 10, 11, e agora ela está fazendo 17, 18, você não tem que ficar confortável esperando chegar em 20, 22 para poder tomar uma atitude, né? Então, esse paciente, ele já mostra para você que ele não está bem, que alguma coisa está acontecendo e que ele vai precisar de alguma intervenção. Então, você não tem que esperar chegar em 20, 22, porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é que fique 19 e não 20. Nosso objetivo é melhorar a hemodinâmica cerebral, né? Então, toda vez que a gente trata um paciente com hipertensão intracraniana,
a gente não trata o valor da PIC. A gente quer melhorar a hemodinâmica, assim como qualquer outro paciente de UTI. E a hemodinâmica cerebral, ela é um pouco mais difícil, porque a gente não tem os mecanismos de monitorização ideais, né? Então, às vezes, a gente consegue ter uma PIC. Essa PIC, ela pode ser intraventricular ou intraparenquimatosa. Ela não vai te dar um valor lá próximo da lesão, longe da lesão, o lado acometido, o lado bom. Então, você não vai ter isso. Você raramente vai estar no serviço que você consiga ver oximetria cerebral. Então, manter a hemodinâmica cerebral, ela é difícil. Mas a gente consegue, de algumas formas, tentar agir nisso. Uma delas é avaliando a curva da PIC propriamente dita. Então, toda vez que vocês verem uma monitorização de pressão intracraniana, avaliem a curva, né? Vejam se a P2 é maior do que a P1. Se a P2 é maior do que a P1, esse paciente não tem complacência. Se ele não tem complacência, a hemodinâmica dele está alterada. E você precisa tomar medidas. E quais são essas medidas? É fazer o básico, manter esse paciente confortável, evitar que ele tenha dor, que ele faça febre, controlar muito bem essa temperatura do paciente. Controle de CO2 também. Então, o CO2 é um gás que é muito reativo nos vasos, nossos vasos arteriais. Então, quando a gente tem uma alteração do CO2, a gente tem uma alteração de fluxo sanguíneo cerebral. Quando a gente seda um paciente também, a mesma coisa, quando a gente faz manitol ou salina hipertônica. Toda vez em que a gente faz uma osmoterapia, a gente age melhorando essa viscosidade sanguínea e permitindo que a arteríola pré-capilar ela possa contrair de uma forma melhor, e assim a gente conseguiria melhorar a autorregulação cerebral. Só que é óbvio que se você for agir num paciente com hipertensão intracraniana e que essa hipertensão é causada por um efeito de massa, esse cérebro ele é heterogêneo. E esse tratamento, ele vai agir muito mais do lado bom do que do lado alterado. Então, toda conduta que a gente toma, ela tem que ser muito bem pensada. Então, não busque um valor único, né? Não existe esse valor ideal, cada paciente tem o seu próprio valor, e a gente tem que sempre pensar que o que a gente está tentando não é baixar a PIC, a gente está tentando manter fluxo sanguíneo cerebral e nutrir, fazer com que esse cérebro receba sangue, receba oxigênio e consiga fazer o seu metabolismo. Então, o nosso objetivo não é tratar esse valor. Acho que era isso, basicamente, para comentar, mas muito boa mesmo a aula da Gabi, excelente, parabéns. Tua apresentação também não é um editorial, é uma pequena publicação, um artigo curto, mas super importante, do pessoal de São Paulo, o pessoal da Fiocruz também. Eu cheguei a comentar desse artigo na semana passada e resolvi trazê-lo, porque acho que tem um conceito importante aí para nós. E a Glória vai apresentar. Glória, estamos com você. Então, tá, vamos lá. Bom, eu sou a Glória, então, sou residente do 3º ano aí de terapia intensiva. Deixa eu só achar onde que eu passo aqui. Bom, como o Dr. Álvaro falou, então, né, o artigo que eu vou apresentar é o The Resilient Intensive Care. Foi um artigo que foi publicado, acho que há pouco mais de uma semana aí, né, um artigo bem recente. Os autores são 100% brasileiros, motivo de orgulho aí pra gente, né? Em sua maioria intensivistas, a gente tem inclusive um não médico, que é esse Leonardo Bastos, ele é engenheiro de produção e pesquisador, mas é um artigo aí que é lançado numa revista de alto fator de impacto, muito relevante pra gente na terapia intensiva, que é a Nosova Intensive Care. E a maioria dos pesquisadores, eles compõem a BRICNET, que é uma rede brasileira que é independente e colaborativa para a realização de estudos clínicos em terapia intensiva. Então, eles são bastante fortes, bastante relevantes, fazem várias publicações, e esse artigo, ele vem com uma relevância bem importante mesmo aí, trazendo alguns aspectos sobre a resiliência nas unidades de terapia intensiva, tentando trazer um novo conceito para dentro do ambiente de UTI, um conceito que, originalmente, ele é trazido para avaliação de sistemas de saúde, mas que eles trazem uma ferramenta
ferramenta para a gente conseguir avaliar a nossa prática nas UTIs, conseguir avaliar como que está nossa mortalidade, nossas ações e a nossa forma de conseguir agir aí na adversidade. Então, começando, ele traz a questão da pandemia de Covid, né? A gente sabe que, especialmente para terapia intensiva, foi um evento de altíssima relevância, ele trouxe para a gente muitos aprendizados e testou a nossa capacidade de conseguir responder a uma crise, demonstrou a fragilidade da nossa especialidade, demonstrou a fragilidade das UTIs, isso por inúmeros motivos, né? O número alto de pacientes, a sobrecarga dos hospitais, a sobrecarga das UTIs, os déficits em pessoal, déficit de recursos materiais, a falta de equipamentos, a maior variação de padrões de prestação de cuidados. Então, por mais que a doença fosse uma só, a gente vê que cada lugar tratava de uma forma, a gente tinha uma variação absurda nisso, UTIs de melhor cuidado, UTIs de menos recursos, com cuidados não tão bons assim. E, inevitavelmente, aumentos nas taxas de mortalidade, aumento no tempo de permanência dos pacientes que ficavam muito mais tempo do que estávamos habituados, e aumento também nas complicações adquiridas na UTI, nas infecções relacionadas à assistência e todas as outras questões relativas a isso. Bom, os piores desfechos, apesar de tudo, apesar de a gente saber que isso afetou o mundo inteiro, né, de uma forma brutal e que abalou muito todos os sistemas de saúde, os desfechos piores, eles não foram universais e também não foram constantes, né? A gente teve uma variação significativa nos resultados entre diferentes UTIs, entre diferentes hospitais, mostrando que, apesar dos desafios, que foram desafios para todos, não teve nenhum lugar que não sofreu com isso, mas a gente percebeu que algumas UTIs, elas poderiam gerenciar adequadamente esse surto, né? E de que forma isso? Por que algumas UTIs conseguiram lidar melhor? Por que outras sentiram tão mais? Por que outras tiveram resultados tão piores? Qual é o elemento que faz com que uma UTI consiga se adaptar melhor ou pior numa situação dessas? E é, de fato, a resiliência, né? É a resiliência que ele traz e que é, de fato, o ponto central aí do artigo. Então, ele coloca o conceito de resiliência, que é um conceito que, na verdade, ele é estudado em sistemas de saúde, né? Que ele é definido como a capacidade das partes interessadas e as instituições do sistema de saúde de preparar, de adaptar e de responder a uma crise, com o objetivo de sustentar suas operações principais, continuar fazendo aquilo que são seus objetivos e conseguir aprender com a crise e também produzir bons resultados. Então, a capacidade de, no momento desse, conseguir se adaptar, se ajustar, manter o seu padrão de tratamento, conseguir aprender com isso e manter bons resultados. Extremamente difícil, né? Vou só um pouquinho que eu não estou conseguindo passar com... Aí, deu certo. Bom, extrapolando para a UTI, então, o que seria uma UTI resiliente? A gente não tem esse conceito, né? Esse conceito foi estudado em sistemas de saúde, mas eles tentam trazer uma análise crítica para isso, para a gente conseguir trazer dentro do nosso microcosmos, já que a tentativa é de se trazer uma análise de padrão de resiliência para a gente. Então, uma UTI resiliente, pegando esses conceitos, seria uma UTI adaptável, que é capaz de responder a essas mudanças repentinas, sejam elas mudanças repentinas maiores, que nem uma calamidade, como uma pandemia, ou mudanças menores, né? A gente não precisa pensar na resiliência só em termos de pandemia, mas sim nas nossas mudanças mais do dia a dia, né? Situações mais cotidianas. Por exemplo, uma UTI que é acostumada com uma rotatividade mais baixa, de repente se depara com uma situação de maior número de admissões. A equipe não está acostumada com aquilo, os gestores não estão acostumados com aquilo, o próprio hospital não está acostumado. Então, conseguir se adaptar a essa situação. Ou mesmo a mudança no perfil de casa. Às vezes uma UTI que é acostumada a lidar com um tipo de doente que de repente muda o seu perfil e começa a atender outros padrões. Você tem lá uma UTI com a sua equipe que há anos trabalha com a mesma coisa e de repente começa a tratar pacientes de um quadro diferente, né? Então, isso gera um impacto grande e com certeza pode influenciar negativamente a UTI. Então, conseguir se adaptar e responder a essa mudança é uma das características de uma UTI resiliente. Que mais? Aprender e implementar rapidamente medidas para sustentar bons resultados ao longo do tempo, então conseguir essa dinamicidade, conseguir atuar rapidamente, incorporar as novas práticas aprendidas durante a crise, isso pode melhorar o desempenho. Então, enquanto a crise está acontecendo, a medicina segue avançando, a ciência segue avançando, em especial no caso da pandemia.
constantemente novos artigos saindo, novas evidências saindo, novos possíveis tratamentos. Então, conseguir incorporar essas novas práticas aprendidas faz parte também do processo da resiliência, né? Então, mesmo com a situação continuando, você conseguir incorporar isso na sua prática e não estar ali travado no tempo, parado, e conseguir andar no rumo da situação, é uma característica também. E essa resposta à crise, ela deve ser associada a uma melhor gestão de pessoal, visando o bem-estar da equipe. A gente sabe que 100 pessoas não se faz uma UTI, é impossível, né? Se a nossa equipe está doente, né, adoecida, principalmente o adoecimento mental, que a gente sabe que foi muito relevante nessa pandemia, não tem como a gente fazer um bom cuidado. Então, é essencial colocar a gestão de pessoal nisso, priorizar o bem-estar da equipe, conseguir manejar isso, que faz parte também das características que eles apontam. Bom, uma abordagem geral que eles colocam para definir a resiliência de um sistema de saúde, ela é baseada nos chamados 4S, que ele vai colocar. Isso foi estudado, né? Eu vi que tem publicações do CDC com relação a isso, sobre atuações no momento de pandemia. Eles colocam bastante esses 4S, que basicamente são, então, o start, né? As pessoas, nosso pessoal, stuff, nossos equipamentos, space, nosso espaço físico, nosso local de trabalho e os sistemas ali. Então, utilizando novamente a pandemia, ele coloca que uma UTI resiliente seria uma UTI que consiga garantir os 4S, né? Sendo, portanto, capaz de lidar com essa onda de pacientes graves que chegam em maior número, assegurando práticas baseadas em evidências, incorporando o conhecimento gerado recentemente, que nem no Covid, conseguir incorporar, por exemplo, o uso de corticoide, uso de VNI, outras formas de ventilação, catéter nasal de alto fluxo, conseguindo incorporar essas coisas, e também abstendo-se de prescrever intervenções não baseadas em evidências. Esse desafio tão grande como foi, né? O uso de hidroxicloroquina, ivermectina, seguir firme no propósito da medicina baseada em evidências. Eles reforçam muito isso. Então, eles até chegam a complementar esses 4S com um S a mais, que seria o S de ciência, né? Por quê? Porque a geração de novas evidências e conseguir incorporar isso na prática é fundamental no processo de aprendizado e aprimoramento de uma UTI resiliente. Então, ele vai trazer mais uma abordagem possível para esse conceito de resiliência, que é a desse senhorzinho, seu Erik Hollnagel. Ele é professor na Universidade da Dinamarca e ele propõe, então, esses 4 pilares para definir um sistema de saúde como resiliente. Os pilares seriam o de aprender, monitorar, antecipar e responder. Então, eles incluem o aprendizado, né? Seria o equivalente ali à ciência, que eles acham que falta nos 4S, esse do senhor Hollnagel incorporaria. Então, aqui, sucintamente, só para a gente tentar entender o que seria, no pilar de aprendizado, um sistema de saúde resiliente seria aquele que consegue entender o que aconteceu, aprender com a experiência da situação, mas não um aprendizado vazio, mas sim a lição certa de uma experiência certa, conseguir tirar aquilo que seja realmente relevante. Monitoramento, saber o que procurar, monitorar o que está acontecendo, o que pode afetar seriamente o desempenho do sistema, abranger o desempenho dele, o que acontece no ambiente, conseguir antecipar, ou seja, o que esperar de desenvolvimentos ou a capacidade de conseguir antecipar esses desenvolvimentos no futuro, ou seja, prever possíveis interrupções, conseguir entender possíveis demandas, restrições, oportunidades, quais mudanças podem ser nas condições operacionais, conseguir ter essa visão panorâmica do todo e não apenas ver o que está acontecendo de fato no presente, mas conseguir prever de que forma isso pode afetar no futuro, ou seja, uma tarefa extremamente difícil, né? E, por fim, responder, né? O 4º pilar seria a capacidade do sistema de saber o que fazer, ser capaz de responder a mudanças, a perturbações, as oportunidades, sejam elas positivas ou negativas, e ativar ações aí para conseguir ajustar esse modo de funcionamento. Por fim, então, né, a partir desses 4S, desses pilares, de que forma a gente podia, então, avaliar a capacidade de antecipar, de responder, de incorporar essas novas práticas, levando a melhoria, ou seja, aprender, né? A gente sabe que isso existe, mas de que forma a gente pode avaliar isso, de que forma a gente pode sistematizar isso e conseguir aplicar na prática, né? Porque esses conceitos existem, mas eu preciso de uma abordagem prática para conseguir enxergar a minha UTI, enxergar os processos dela, o que está acontecendo e conseguir sistematizar isso, fazer as mudanças necessárias para conseguir tornar a UTI mais resiliente ter bons resultados. Então, ele chega nessa imagem, que é a principal imagem aí do artigo mesmo, né? Em que ele se utiliza
desses 4 pilares, desses 4 S's dos sistemas, do staff, do stuff, juntamente com os 4 pilares do professor Eric, né? E ele propõe um modelo aí prático para a gente conseguir avaliar a resiliência de uma UTI, né? Conseguir avaliar quais pontos são relevantes para isso e possíveis propostas de intervenção para a gente conseguir mudar aí e melhorar os resultados. Então, por exemplo, no pilar de resposta, a gente conseguir pensar no bem-estar do staff, conseguir pensar numa liderança adequada, o uso racional dos recursos da UTI, para conseguir melhorar os resultados. No monitoramento, a gente conseguir entender o volume de pacientes, conseguir entender a variabilidade de casos, a severidade, como que isso vai afetando, de que forma a gente pode mudar isso, os desfechos, como eles estão sendo, conseguir ter, de fato, ali a análise dos indicadores da nossa UTI. No pilar de aprendizado, então, conseguir implementar as novas evidências, conseguir efetivar uma comunicação boa ali, adequada, fazer pesquisa clínica. E na antecipação, a gente conseguir pensar os equipamentos, conseguir pensar os materiais, ter isso elencado, ter ali o contato adequado com quem é responsável por isso no hospital, conseguir engajar e treinar o nosso staff, né? Porque uma equipe que não está envolvida nesses processos é uma equipe que não enxerga o resultado final e não consegue agir ali em prol, em favor de uma melhoria. Conseguir entender as capacidades das nossas UTIs, entender os próprios limites dela, conseguir frear os processos ali quando a gente não dá conta, melhorando os processos de cuidado. Então, essa é a proposta que ele faz. E ele coloca aí 2 exemplos de UTIs, né? Então, ele se utiliza do VLAD, que é uma sigla de um indicador para conseguir medir a qualidade da assistência médica e os resultados dos pacientes. O VLAD é um indicador, uma ferramenta já bastante antiga, eu vi que ele foi inicialmente estudado em pacientes pós-óbito de cirurgia cardíaca, que basicamente ele vai prever a probabilidade de um resultado do paciente, né? A partir de uma análise de regressão logística, ele vai tentar traçar um resultado provável a partir das características clínicas, juntamente com o resultado real, e vai conseguir nos dar ali como foi essa comparação entre o resultado previsto e o real. Então, por ele ser um resultado qualquer, mas nesse caso ele avalia os óbitos, né? Então, um VLAD ali próximo de 0 significa que a mortalidade esperada e a mortalidade efetiva são muito próximas, né? Que é o ideal que a gente busca. Claro que existem muitos fatores envolvidos, muitas vezes a gente não consegue alcançar isso, mas é o que a gente acaba buscando mais, né? E ele mostra, então, por exemplo, na pandemia, que foi uma situação de impacto que mudou muito o perfil dos pacientes, né, que trouxe esse baque grande aí para as equipes, para as UTIs, para a gestão, enfim. E ele mostra que uma UTI resiliente, mesmo com o aumento no número de casos de Covid, essa entrada de pacientes diferentes, a UTI, a partir da sua resiliência, de conseguir seguir todos esses processos, né, ela consegue manter estável. Então, ela mantém a sua mortalidade no mesmo nível de sempre, ela consegue se adaptar a isso. Enquanto que a UTI de baixa resiliência, com o aumento do número de casos de Covid, a curva descende, ou seja, a mortalidade real, ela acaba se tornando muito maior do que a mortalidade esperada. Então, essa UTI que a partir do boom de casos, dessa diferença tão grande, ela não consegue se adaptar e ela acaba elevando muito mais a sua mortalidade. Então, é uma curva de fácil entendimento, né? Facilita bastante para conseguir entender como um fator externo pode influenciar de fato ali no cuidado. E ele coloca que essa abordagem, esses pontos todos sistematizados podem ajudar uma UTI de baixa resiliência e, claro, a de alta também, né? Porque o processo ele é contínuo, a conseguir identificar suas debilidades, seus defeitos e conseguir corrigir isso tudo. Por fim, então, né, para concluir, ele coloca que a pandemia ela demonstrou a necessidade de um sistema de saúde resiliente e mais do que isso, né? Esse conceito ele foi discutido em sistemas de saúde, mas é importante que a UTI também seja resiliente. A gente viu isso na prática, a gente viu na pele, a gente sente isso todos os dias, né? Embora esse conceito, então, ele seja bem estabelecido, bem discutido, já consolidado em sistemas de saúde, ele não foi testado na terapia intensiva. Então, ele coloca que são necessários futuros estudos, né, para conseguir avaliar esse conceito, para aprimorar a organização das UTIs, mas ele coloca como promissor, de fato, essa sistematização aqui nessa imagem. Claro que é uma proposta, né, precisa ser validada, mas que seria uma ferramenta boa para a gente conseguir testar nas UTIs. Me parece algo promissor aí para a gente, para o futuro.
E é isto. Excelente, Glória. Muito bom. Muito boa apresentação e os slides e a clareza. E, puxa vida, eu gostei tanto disso. Eu recebi esse artigo aí, como todos, muitos de nós, num chatzinho de intensivistas na semana passada. Até comentei com vocês. E achei excepcional, né, esse conceito. A gente falou tanto em resiliência durante essa pandemia. Meu Deus do céu, né? Vocês, aqueles que estavam conosco aí esses últimos 2 anos, como foram resilientes, né, pessoalmente, né? Tem um conceito muito bem definido de que uma pessoa hoje, para poder dar certo, para poder ter sucesso, ela precisa ser resiliente pessoalmente, porque a vida da gente ela não é estável, né? Ela é cheia de crises, e a capacidade que a gente eventualmente desenvolve para poder ter uma resposta adequada a situações de crise, isso faz com que a gente possa pessoalmente se desenvolver melhor. Acho que esse é um conceito, sei lá, dos últimos 10, 15 anos, muito bem desenvolvido para pessoas. Mas eu não tinha ouvido falar nesse conceito para a unidade de terapia intensiva. Achei super bacana, né? Achei que esse é um conceito que ele vai ser inescapável. Muito provavelmente todos aqueles que lidam com gestão, a Mirella está aí, o grupo todos os nossos coordenadores, eu vou querer ouvir a Fernanda de uma forma especial, pedir para a Fer, que coordenou tantas unidades de terapia intensiva para poder coordenar, para poder comentar esse artigo, mas eu acho que para todo mundo que faz gestão, esse conceito de resiliência, de capacidade de você poder rapidamente se adaptar a demandas aumentadas, né? Eu não estou dizendo demandas como o Covid, mas demandas de final de semana, demandas aumentadas numa determinada dia na unidade de trauma do trabalhador, numa sexta-feira de madrugada, num sábado de madrugada. Como esse conceito também pode ser aplicado para pronto-socorro, para centro cirúrgico, para uma série de situações. Muito bem, antes de abrir para os coordenadores, queria ouvir um pouquinho, novamente, os R1s. Alguém quer fazer algum comentário ou eu chamo? Juliana, não te ouvi ainda. Juliana, tudo bem? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Deixa eu ligar minha câmera. O que você achou? Eu gostei bastante da apresentação, Glória, parabéns. Eu estou percebendo que a gente tem que ser muito resiliente. Gostei do que você falou, no dia a dia realmente, num plantão de madrugada, que algum paciente pipoca. E essa questão da liderança também, né, da gente, poxa, tratar do nosso bem-estar e da equipe também, porque senão é um plantão completamente diferente, né, se a gente não está se acertando ali. Então, eu gostei bastante, acho que tem muito a aprender ainda sobre esse tema e vejo que faz muita diferença na UTI, muita mesmo. Muito bom. Obrigado. Bárbara, tudo bem, Bárbara? O que você achou? Acho que não estamos te ouvindo. Você está com o mute já desligado, está ligado, mas não estamos te ouvindo. Fala alguma coisa? Não. Acho que você vai ter que reiniciar aí. Tudo bem. Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Por favor. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Esse tema realmente é algo que durante a pandemia foi visível, né? Acho que para todo mundo que estava trabalhando. E a aula da Glória foi excepcional, a apresentação, tanto em relação à parte gráfica quanto à apresentação dela, parabéns.
Mas eu acho que é uma coisa que é muito evidente. Durante esse período da pandemia, eu estive trabalhando no hospital e vivenciando dentro da minha UTI exatamente essa questão inicialmente, de um despreparo, né? Então, eu vivenciei essa parte onde teve um aumento da mortalidade no início, e depois eu experienciei também essa adaptação, essa capacidade de se adaptar, de atender as demandas e de aprender com essa falha. E eu acho que realmente, como o senhor comentou, isso é uma coisa que nós vamos acabar levando aí ao longo dos próximos anos, aplicando dentro das unidades de terapia intensiva. Eu acho que a gente vai estar cada vez mais preparado para lidar com novas ocorrências e novos surtos de qualquer coisa que possa aparecer aí, com um pouco mais de maturidade. É isso. Muito bem. Obrigado, Fábio. Fernanda, Fer, tudo bem, Fer? Queria que você fizesse o teu comentário inicial. Oi, doutor, boa noite. Boa noite a todos. Bem, esse artigo é realmente muito bacana, né? Então, porque a gente sempre, como o senhor colocou, né? A gente sempre escutou esse conceito de resiliência aí como uma habilidade pessoal, né? Uma habilidade da pessoa, do médico, enfim, e não de um espaço ou de um conjunto, de uma equipe. De alguma maneira, acho que ao longo aí de todos esses anos de que eu trabalho com o senhor e com a doutora, foram várias mudanças e coisas, e UTIs, e vai e vem, ampliações, enfim, a gente acabou experimentando muitas coisas nas quais muitas vezes a gente saiu da zona de conforto, mas também nos últimos anos, aí antes da pandemia, de alguma maneira eu também estava muito na minha zona de conforto no HT, né, um hospital bacana, um hospital de trauma, um lugar que eu sempre gostei de trabalhar, e já há alguns anos lá, e aí a gente, todos, né, sofreram aí essa avalanche de pacientes, e a gente rapidamente teve que responder a todas as necessidades de saúde. Acho que foi um aprendizado, sem dúvida, assim, eu aprendi muito na pandemia, como médica, como pessoa, desenvolvi muitas habilidades e muitas vezes a gente nota que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente já achava que a gente poderia fazer ou conseguir responder. A aula da Glória foi muito bacana, muito boa, como as aulas dela sempre são, e uma coisa que eu achei extremamente interessante foi aquela última figura, né, onde coloca ali, juntando ali a questão dos S's, né, com todas aquelas habilidades. Achei bastante interessante, um conceito novo aí para a gente pensar e desenvolver dentro das unidades que a gente está. Quando a gente precisou responder, né, a isso, a gente... Claro que foi trabalhar baseado nisso, né, nas coordenações, ver equipamento, espaço, como fazer todos esses treinamentos, o desafio de, ao mesmo tempo, ter que fazer tudo isso, arrumar médico para trabalhar, colocar uma equipe multi no mesmo trilho, olhando para o mesmo lugar, daí você tem uma coordenação, uma gestão, um hospital, um pagamento, contrato, viabilizar tudo. Eram tempestades, assim, ao mesmo tempo, com temas absolutamente diferentes e que precisavam, e todos eles tinham uma urgência. Eles estavam tendo uma resposta naqueles próximos minutos, assim. Então, foi um desafio muito grande, e eu tive uma experiência como médica, assim, uma oportunidade de estar em vários hospitais diferentes, e isso, com certeza, me trouxe um crescimento muito grande. Como eu falei, como pessoa e como médica. E claro que também a gente, trabalhando com uma equipe onde a gente tinha uma parceria muito grande entre todos nós, né, com a liderança também da doutora Mirella, onde também soube identificar as habilidades maiores de cada um, né, de alguma maneira, apesar de ter tudo ao mesmo tempo, a gente poder se dividir e trabalhar focado cada um num assunto ou numa área, num S, digamos assim, para poder tornar isso possível. A resiliência, com certeza, é uma habilidade de que a gente, alguns têm um pouco mais, menos, mas de que a gente precisa desenvolver, né? A mudança das skills aí que os médicos precisam ter, né, ao longo dos anos, ela é muito clara, de que a gente tem que ter não só todas as habilidades técnicas com o nosso paciente,
Mas você ser resiliente, ter uma habilidade de comunicação, tudo isso faz a tua UTI e o teu trabalho como médico e como intensivista ser diferente e ser melhor, e isso diferencia, né, todos nós. Então, gostei muito desse conceito aí, e vamos ver do que a gente vai aprender muito mais pela frente, e é uma coisa que realmente a gente precisa agora pensar em como ter isso, né? Porque é exatamente o que o senhor falou, não é só uma pandemia, né? Um atendimento, uma superlotação, como foi sexta-noite, né? Estava dizendo no jornal, né? Da HT, 12 ambulâncias esperando na porta, enfim. A gente é pego de surpresa em muitos momentos, né? De alguma maneira, lá no H1N1, é claro que foi muito diferente, mas a gente tem, né? Muitas outras cargas e necessidades às quais a gente precisa se adaptar rapidamente, algumas coisas mais, outras coisas menos, desde ir olhar ou fazer gestão numa área diferente, uma enfermaria, olhar o TI de fora para dentro. Acho que tudo isso traz crescimento para a gente, e a gente precisa usar essas coisas para melhorar, né? E não, às vezes, para desesperar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro momento, às vezes, a gente tem um choque, daí tem que parar, respira, organiza o pensamento, tem que seguir em frente, né? Acho que é isso, doutor. Muito bom, Fer. Legal. Miss, espera um pouquinho que você já fala. Queria que o Danilo passou por isso na Santa Casa aí aos Montes, o Danilo está conosco. O Leandro, o Oso também. Queria ouvir um pouquinho vocês. Danilo. Boa noite, doutor. Oi, Danilo. Tudo bem? Bem. Bom, primeiro, eu acho fascinante, na verdade, esse tema, assim, essa ideia, como a Fer comentou, assim, sabe? Porque, assim, eu acho que vou rubricar embaixo tudo que a Fer falou, não tem um A para falar do que a Fer comentou a mais, mas, assim, o que eu penso que é bacana, assim, é que ser intensivista, eu falo isso às vezes para os meninos, é muito mais do que, entre aspas, só gostar de doente grave. Se há, sei lá quantos anos que eu entrei na residência aí do HT, que ano que foi isso, não lembro, mas enfim, se eu só gostasse de doente grave, eu tinha ficado fazendo plantão só no HT, né, doutor? Então, ser intensivista está nisso aí também. Acho que vai bem em encontro com a a reunião magna da semana passada. É óbvio que a gente tem que gostar e cuidar do doente grave, mas é muito mais. Ser um intensivista com I maiúsculo, vamos dizer assim, passa por isso aí, passa por você ter essa coordenação, essa gerência, para poder, sim, ter uma UTI resiliente. Então, é uma habilidade que tem que ser criada e tem que ser olhado com cuidado pelos residentes. É isso que eu penso, assim, sabe? Eles têm que ter carinho por isso, porque é o que vai diferenciar lá na frente, né, doutor? Um bom intensivista de um rotineiro, no fim das contas, eu acho, sabe? Ter essa habilidade, como o doutor falou, de repente eram 4 UTIs, viraram 8 na Santa Casa, e onde é que nós vamos fazer? Não sei, mas nós vamos fazer, tá tudo bem, nós vamos fazer. Acho que é isso, sabe? Mas, como a Fer falou, bate aquele desespero no começo? Claro que bate, mas nós temos essa habilidade, eu acho que é uma coisa inerente, não vou dizer somente a nossa especialidade, mas principalmente a nossa especialidade. Essa questão de ser resiliente, conseguir olhar o cenário do caos e beleza, vamos organizar, é assim que se faz. Eu acho isso muito mágico, vamos dizer assim, da terapia intensiva. Eu gosto muito e acho que peço para os meninos olharem com carinho, assim, quem passou por isso, viu, nos apoiou muito nesse ano, nesses 2 anos que passaram, quem viu a Fer cortando dobrado, eu cortando dobrado, a Aninha, o Pozo, todo mundo. Que pegue isso, porque foi uma experiência muito bacana como residente, assim. Eles verem o que a gente passou e o que a gente teve que fazer para fazer funcionar. Então, acho que isso é o que eu gostaria de dizer a respeito desse tema, e vai muito em encontro à nossa discussão sobre valorização da especialidade, eu acho, da semana passada. Valeu, Danilo. Muito bom. Pozo. Oi, doutor. Tá escutando, doutor? Vou perfeitamente. Tudo bom? Tudo bem. Doutor, eu acho o seguinte, em relação à resiliência. Eu acho que isso parte da gente mesmo, da gente da UTI, que é o que a gente gosta de fazer,
ter uma UTI eficaz, uma UTI que seja completa, né, em vários sentidos. Por isso que a gente estuda e é super legal implantar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso depende mais do intensivista, da nossa área, assim como intensivista. Mas o que eu vejo é que sem a gestão junto, o gestor do hospital junto, eu lembro muito, isso aí não vai para lugar nenhum, sem todo mundo envolvido, sabe? Eu lembro muito bem que em 2012 eu trabalhava no hospital, eu inventava um negócio, o gestor falava, Leandro, não me inventa mais coisa. Então, fica aquele negócio assim que, quando você tem uma equipe de gestão de hospital que te ajuda, fica legal, fica bom. E a gente consegue avançar no tema, avançar em vários pontos, né? Imagine, então, uma UTI preparada para catástrofe, apta para receber vários tipos de pacientes, é o que todo mundo quer, o que a gente quer para ser um médico mais completo na área da intensiva. Mas quando a gestão do hospital não está a favor disso, aí entra um outro soft skills que a gente tem que ter, que é de tentar convencer esse pessoal a trabalhar com a gente sem sair brigando com eles. Né? Acho que é isso aí. Valeu, Pozzo. Você sabe o quanto eu gosto de puxar a responsabilidade para nós, né? E acho que o conceito aqui é transformar essa capacidade toda de nós sermos individualmente resilientes, mas transformar a nossa unidade de terapia intensiva numa unidade resiliente. E aí é preciso gestão, é preciso liderança, né? É preciso dinheiro, obviamente, né? É preciso, tem um número muito grande de variáveis, mas eu insisto que vocês eliminem todas as possibilidades que tiverem as suas mãos da gente poder transformar uma unidade de terapia intensiva no mais bem organizada possível e o mais resiliente, aquela unidade que é capaz, em momentos de crise, de poder absorver uma demanda aumentada, sem aumento de mortalidade, sem aumento de complicações. Mirela, quer fazer um comentário final sobre esse tema, amigo? Faço sim, Álvaro. Então, vou pegar o gancho nisso que você falou, chamando a atenção que daquele diagrama final que a Glória mostrou, 99% daquilo é possível fazer internamente, quer dizer, a equipe fazer. Se a gente prestar atenção em todos aqueles itens, o único item que a gente tem uma limitação, vamos dizer assim, de atuação, é na aquisição de equipamentos e materiais e no quantitativo de recursos humanos da equipe multi, que, de maneira geral, está na mão do gestor, né? Que é quem compra. Os outros itens todos, eles são exclusivos de responsabilidade da equipe. Então, uma liderança, que já é um conceito que a gente tem lá do GUTS, né, do Guia da UTI Segura, que eu apresentei lá no primeiro dia para os alunos novos, né? Muito do que tem no GUTS está ali naquele diagrama, né? Uso racional de recursos, liderança, cuidado 24/7, processos de trabalho, educação continuada, treinamento da equipe, estabelecer novos processos de trabalho, implementação de evidências, melhorar a comunicação, controlar evento adverso, desfechos, enfim. Tudo isso faz parte da gestão da UTI e depende só da gestão da equipe, não depende de terceiros. E muito daquilo, a maioria daquilo, a gente faz, às vezes melhor, às vezes pior, às vezes de maneira irregular, enfim, a gente está retomando isso com mais força agora. Mas isso é importante porque de todos aqueles itens, só você não consegue completo controle, mas os demais é exclusivamente dependente da nossa atuação. Então, é isso que tem que estar na mente de todo mundo. Vou dar um exemplo prático, assim, do final de semana que a gente passou, né? Quando a gente fez lá o COVID, tem um conceito de gestão de catástrofe que a gente aplicou lá no HT, que é semelhante a esses 4 S's aí, né? No caso da catástrofe, plano, recursos humanos, aumentar o espaço, equipamento e material. A gente usou lá, né? Numa situação
X. Mas esse final de semana, por exemplo, né, o HT explodiu, as UTIs lotadas. Meia-noite estávamos todos no nosso chat tentando conseguir espaço para os nossos doentes. Aí chegamos à conclusão que nós fizemos diagnóstico que a gente tinha 4 a 5 doentes em cuidados paliativos dentro da UTI e 2 idosos de alta sem acompanhante. Isso gerou a necessidade de um processo de trabalho. Imediatamente na segunda-feira, nós passamos a discutir um projeto de cuidados paliativos dentro do hospital, com a comissão de ética, com a direção, enfim, porque isso é uma coisa vai gerando outra, e você vai tendo que criar novos processos de trabalho, e quando aparece um problema, você tem que se antecipar, se ele acontecer de novo, nós não podemos ter mais 5, 6 doentes ocupando espaço de UTI em cuidados paliativos. O que nós vamos fazer com isso? Né? E isso é um contínuo de ações que a gente vai identificando os problemas e vai resolvendo, corrigindo os processos de trabalho, incorporando as novas evidências nos protocolos assistenciais, não deixando de fazer treinamento e educação continuada da equipe, e assim por diante. Então, esse é um conceito que a gente tem que ter em mente, que isso é o que vai fazer da nossa UTI uma UTI resiliente. É isso. Muito bom. Muito bem. Acho que é um tema realmente muito, muito bacana e que a gente precisa de desenvolver e colocar isso em prática de como... do ponto de vista daí operacional, fazer com que a gente possa atuar e criar sistemas de reserva, de contingência dentro das unidades de terapia intensiva, para poder fazer com que elas se tornem mais resilientes ao longo do tempo.